E aí, tudo jóia? Muito bem, nessas pílulas iniciaremos a abordagem sobre crédito tributário, especificamente sobre lançamento tributário. Muito bem, sem tempo a perder. Primeiro, aquela historinha, não é? A fenomenologia da incidência tributária. O passo inicial é aquela situação descrita na lei que desencadeará, se ocorrer no mundo real, a incidência do tributo. Ou seja, primeiro vem a hipótese de incidência, que é aquela situação descrita na lei. Opa, se isso aqui acontecer, o tributo incidirá. Pois bem, depois temos que com a ocorrência do fato gerador, surge a obrigação tributária. Aqui, na questão tributária, é um pouquinho diferente do que acontece em outros ramos do direito. Em outros ramos do direito, quando há um débito para uma parte, há um crédito para outra parte. Quando surge uma obrigação para uma parte, surge um direito para outra parte. Muito bem, aqui não. Na questão da incidência tributária, surge a obrigação tributária com a ocorrência do fato gerador, mas o crédito tributário, o outro lado da moeda, o direito da fazenda, só estará formalmente constituído com o advento do lançamento tributário. Ok? Até admite-se, e isso até já caiu em prova, que com a ocorrência do fato gerador surge a obrigação tributária e também surgiria um crédito para a fazenda. Mas esse crédito estaria meio que abstrato, solto. É preciso que realmente ocorra um lançamento tributário para que aquele crédito, inicialmente abstrato, solto, seja formalmente constituído, né? Devidamente documentado, devidamente documentalizado. Pois bem, lançamento tributário. Artigo 142 do CTN. Ocorreu o fato gerador, a Fazenda se reporta àquela ocorrência, surgiu a obrigação tributária para o sujeito passivo, mas a Fazenda vai pegar um pedaço de papel e documentalizar essa situação. Ela vai dizer, olha aqui, qual é o fato gerador, qual foi a matéria tributável, aquele contribuinte prestou um serviço, vai dizer quem é o sujeito passivo, o montante do tributo, né, dizer qual era a base de cálculo, qual era a alíquota, qual é o montante do tributo, salvo se for um tributo com valor fixo, porque aí a lei já estabelece qual é o montante, e também esse montante vai ser descrito no lançamento, e uma eventual penalidade, né, aplicação de penalidade, não esqueça disso. O crédito tributário decorre da obrigação tributária principal. A obrigação tributária principal tanto pode se referir ao pagamento de tributo quanto ao pagamento de penalidade. Sendo assim, o crédito tributário tanto pode se referir a tributo quanto pode se referir a penalidade. E sendo assim, o lançamento tributário, ele que constitui o crédito, tanto o lançamento tributário pode estar lançando um tributo quanto pode estar lançando uma penalidade. Fique muito atento com relação ao parágrafo único do artigo 142, porque nele se diz que o lançamento ocorre, se dá mediante atividade administrativa discricionária, atividade administrativa vinculada, né? Ato vinculado, não cabe discricionariedade aqui, é ato administrativo vinculado. E nesse ponto, não esqueça do artigo 3º do CTN. Por quê? Pelo artigo 142, o lançamento tributário tem que ser por ato vinculado. Se o contribuinte não pagar, não resolver essa situação e a Fazenda partir para a cobrança, lembre-se do artigo 3º do CTN, que diz que a atividade de cobrança é uma atividade administrativa plenamente vinculada. Então poderíamos até filosofar. O crédito tributário é um direito para a Fazenda, mas o lançamento tributário é uma obrigação para o servidor, para a autoridade competente e ainda por cima por ato administrativo vinculado. Beleza? Muito bem. O artigo 143 também tem que chamar a sua atenção, porque aquelas situações em que, porventura, a base de cálculo seria em moeda estrangeira, imagine o imposto sobre importação, imagine o ICMS sobre importação, o IPI sobre importação, deve ser feita, primeira informação, a conversão para a moeda nacional. E a segunda informação, talvez até mais importante,
Essa conversão ocorre utilizando o câmbio do dia da ocorrência do fato gerador. Então, cuidado com as questões de prova que dizem que vamos utilizar o câmbio do dia do lançamento. Não, não, não. Não é o câmbio do dia do lançamento, e sim o câmbio do dia da ocorrência do fato gerador. E por falar em ter a data da ocorrência do fato gerador como parâmetro, muita atenção quanto ao artigo 144, caput, do Código Tributário Nacional. Ele diz que o lançamento tributário se reporta à lei vigente na data da ocorrência do fato gerador. Então, colocando em termos objetivos, está sendo feito o lançamento tributário hoje, mas o fato gerador ocorreu 3 anos atrás. E aí, qual é a base de cálculo que eu vou utilizar? É a de hoje ou é a de 3 anos atrás? Qual é a alíquota que eu vou utilizar? É a de hoje ou de 3 anos atrás? E muitas vezes, você poderia ter aí parâmetros diferentes. 3 anos atrás a alíquota era uma, hoje a alíquota é outra. Vamos usar a lei vigente na data da ocorrência do fato gerador. Essa é a regra para tributos. Para tributos eu diria que a regra é única. Mas não esqueça que com relação a lançamento de penalidade, essa regra do caput do artigo 144 deixa de ser única e passa a ser regra geral. Por quê? Porque existe, isso quanto à penalidade, porque existe a possibilidade da chamada retroatividade benigna com relação à penalidade. Artigo 106, inciso 2º, a linha C do Código Tributário Nacional. Ou seja, com relação à penalidade, a princípio é a lei vigente na data da ocorrência do fato gerador, salvo se uma lei posterior trouxe uma penalidade mais branda e desde que o ato ainda não tenha sido definitivamente julgado. Então, como é que a gente pode alinhar? Quanto ao tributo, o lançamento sempre utiliza a lei vigente na data da ocorrência do fato gerador. Quanto à penalidade, a princípio a regra também é essa, mas existe excepcionalmente a possibilidade da chamada retroatividade benigna, artigo 106, inciso 2º, a linha C do CTN, quanto à penalidade. Lembre que a retroatividade benigna é apenas para a penalidade, não para o tributo. Para o tributo, vamos usar sempre a lei vigente na data da ocorrência do fato gerador, ainda que posteriormente uma lei tenha trazido uma alíquota menor, uma base de cálculo menor, ainda que posteriormente uma lei tenha até vindo a extinguir aquele tributo. Não importa. Vamos usar a lei vigente na data da ocorrência do fato gerador. Ainda no artigo 144, temos no parágrafo 1º os chamados novos critérios de apuração. Novos critérios de apuração. Na verdade, o texto se refere a novos critérios de apuração, processo de fiscalização, lei que tem otorgado ao crédito maiores garantias e privilégios, enfim. Diz o parágrafo 1º que quando uma lei traz esse novo instrumento para a Fazenda, uma lei autoriza esse novo instrumento, esse novo instrumento pode ser utilizado mesmo com relação a apurações de fatos geradores ocorridos anteriormente. Então, quando a lei traz um novo instrumento, a Fazenda não fica presa, não fica restrita a somente utilizar esse novo instrumento dali para frente, não. Ela pode sim, apurando situações que aconteceram 2, 3 anos antes, 4 anos antes, observados aí os prazos, decadencial e especialmente o decadencial nesse caso, esse novo instrumento pode sim ser utilizado. Um grande exemplo para isso foi o da Lei Complementar 105, lá em 2001, que trouxe a possibilidade da Receita Federal cruzar os dados que a Receita já tinha com relação à CPMF, cruzar esses dados para apurar o imposto de renda. Esse novo instrumento, esse novo critério de apuração só veio em 2001. Mas imagine que em 2003 a Receita Federal estivesse fiscalizando o contribuinte quanto ao fato gerador de 2000. Será que a Receita Federal poderia cruzar esses dados da CPMF para apurar o imposto de renda? A lei só autorizou em 2001. E a Receita Federal fiscalizando em 2003 um fato gerador ocorrido em 2000, portanto o fato gerador ocorreu em 2000 antes, portanto, da lei que autorizou o novo instrumento. A Receita Federal poderia sim utilizar, porque esses novos critérios de apuração podem sim retroagir. Agora, detalhezinho que eu coloco aqui para você.
Uma coisa é, a Receita Federal usou a CPMF numa fiscalização ocorrida em 2003 para apurar um fato gerador ocorrido em 2000. Mesmo a lei só tendo autorizado isso em 2001. Portanto, esse novo critério de apuração trazido em 2001 pode retroagir e apurar uma situação em 2000. Pode. Agora, ao apurar a situação de 2000, se a Receita descobriu alguma diferença e vai efetuar um lançamento tributário, você sai do parágrafo 1º e volta para o caput do artigo 144. Vamos usar a lei vigente na data da ocorrência do fato gerador. Portanto, vamos usar a alíquota vigente em 2000, no exemplo que eu estou dando, a base de cálculo vigente em 2000, ok? Então, encontrados débitos a lançar, a Fazenda vai utilizar a legislação vigente na data da ocorrência do fato gerador. O novo critério foi só para você apurar. Aí você pode retroagir para apurar algo antes da lei que autorizou aquele novo critério. Agora, se achou uma diferença lá atrás, vai usar a lei vigente lá atrás, na data da ocorrência do fato gerador, conforme caput do artigo 144. Um outro detalhe, ainda sobre esses novos critérios de apuração, já que o parágrafo 1º fala também em processo de fiscalização, que tem outorgado ao crédito maiores garantias e privilégios, justamente com relação a esse último item, tem outorgado ao crédito maiores garantias e privilégios, isso pode também retroagir, salvo se essa nova garantia, se esse novo privilégio estiver atribuindo responsabilidade a terceiros. Nesse caso, se estiver atribuindo responsabilidade a terceiros, isso só vai poder ser utilizado dali para frente, não vai poder retroagir. Preste atenção nessa exceçãozinha contida no parágrafo 1º. Muito bem, já que falei em novos critérios de apuração, 144, parágrafo 1º, falemos logo sobre os novos critérios jurídicos, que vem 2 artigos adiante, artigo 146. Só para você não confundir, novos critérios jurídicos dizem respeito a uma nova interpretação que a Fazenda tenha com relação a uma determinada situação. Então, por exemplo, se você entrou com uma consulta para a Fazenda, a Fazenda externou para você qual era a posição dela com relação àquilo. Olha, a atividade que você desenvolve é a atividade A, cuja alíquota é uma alíquota de 5%, e não a atividade B, cuja alíquota é uma alíquota de 7%. Então você, com base nisso, a Fazenda se manifestou para você, você vinha recolhendo alegremente esse tributo com a alíquota de 5%. Tributo mensal. Um ano depois, a Fazenda muda a interpretação dela, com base numa decisão administrativa dela, ou com base numa decisão judicial, que às vezes não tinha nem a ver com ela própria, mas ela tomou conhecimento. E aí a Fazenda reflete, não, aquele tipo de atividade não é atividade B, não é atividade A, cuja alíquota é de 5%, não, é atividade B, 7%. Vou cobrar daquele contribuinte aquela diferença de 2% retroativa aí nos 12 meses anteriores. Não pode. Aquela nova interpretação, para você, sujeito passivo para o qual a Fazenda tinha se manifestado anteriormente, essa nova interpretação só vai valer dali para frente. Ok? Cuidado, que essa expressãozinha não poderá ser utilizada com relação ao mesmo sujeito passivo. Ela consta no artigo 146. Então a Fazenda até pode, para outros contribuintes que ela esteja fiscalizando nos últimos anos, ela pode dizer, não, a alíquota é de 7%, sempre foi. Agora, para você, sujeito passivo para o qual ela tinha se manifestado anteriormente, se ela mudar a interpretação, esse novo critério jurídico, essa nova interpretação, não poderá retroagir, só vai poder ser utilizado para esse mesmo sujeito passivo dali para frente. Joia? Com isso, feche com isso aqui. Cuidado. Novos critérios de apuração, 144, parágrafo 1º, no geral, podem retroagir. Exceto aquela situaçãozinha, né? Atribuir responsabilidade a terceiros quando está outorgando ao crédito maiores garantias e privilégios. Mas os novos critérios jurídicos não podem retroagir, pelo menos com relação ao mesmo sujeito passivo. Como as expressões são, aspas, parecidas, novos critérios jurídicos, novos critérios de apuração, isso costuma ser cobrado em prova. Fechou? Mais um artigo que eu pulei. Alterações no lançamento eficaz, artigo 145. Lançamento eficaz é aquele do qual o sujeito passivo já foi devidamente notificado. A partir daí, ele produz os seus efeitos jurídicos. Pois bem, se o contribuinte já foi notificado de lançamento, portanto, se o lançamento já é um lançamento eficaz, a Fazenda só pode alterar
esse lançamento somente poderá ser alterado nas 3 situações previstas no artigo 145. Primeira delas, impugnação do sujeito passivo. A fazenda efetuou o lançamento, o sujeito passivo não concordou, entrou com impugnação administrativa. Repare que não há essa automaticidade, né? O contribuinte entrou com impugnação, altera o lançamento. Não é exatamente assim. Ele entra com impugnação, aquilo será julgado, e se o julgamento for favorável ao sujeito passivo, aí sim teremos uma alteração do lançamento. Ok? Nessa impugnação do inciso 1º, ela é meio que genérica, ela inclui tanto a reclamação original, quanto um eventual recurso do sujeito passivo para uma instância superior. Já o inciso 2º trata de recurso de ofício, ou seja, aquele recurso promovido pela própria fazenda. Note que para acontecer o que está no inciso 2º, recurso de ofício, é preciso que antes tenha ocorrido o que está no inciso 1º. O contribuinte fez uma impugnação, inciso 1º, e saiu-se vencedor, ou seja, a decisão foi favorável ao sujeito passivo. Aí a fazenda recorre, inciso 2º. De novo, não é o recurso que vai alterar o lançamento, e sim a decisão proveniente daquele recurso. Se a decisão for favorável ao sujeito passivo, teremos uma alteração do lançamento. O inciso 3º é independente, ele não tem relação nenhuma com os incisos 1º e 2º. É a fazenda, por iniciativa própria, iniciativa de ofício, alterar o lançamento que ela fez anteriormente. Então ela viu o lançamento, passou por algum setor, passou por alguma autoridade fazendária, e aquela autoridade detectou, opa, esse lançamento aqui foi equivocado. Ele pode fazer, pode e deve, né? Porque deve, porque o lançamento tributário é por ato administrativo vinculado. Então, se uma autoridade constata que o lançamento anterior estava errado, é dever dele, inclusive, alterar. E se já foi feito o lançamento, a maneira que a fazenda tem para alterar aquele lançamento é através de um lançamento de ofício. Por isso que o inciso 3º do artigo 145 cita o artigo 149, que trata de lançamento de ofício. Ok? Obviamente que essa revisão de lançamento só poderá acontecer caso o direito da fazenda lançar ainda não tenha caducado. Portanto, se ainda não tiver ocorrido a decadência. Isso está lá no 149, parágrafo único. Ok? Aqui, deixa eu comentar com você, perdão, detalhezinhos, aprofundando um pouco essa história de lançamento. Pela redação do Código Tributário Nacional, fica o entendimento de que crédito tributário só poderia ser constituído através do lançamento tributário. Essa é a redação 1967, Lei 5.172, 1966, né? É uma lei de 5.172/66, que é o nosso CTN. Muito bem. Só que com o passar do tempo, houve algumas alterações nesse entendimento, né? Que o crédito tributário somente surge com o lançamento. E existem algumas situações em que teríamos a constituição do crédito não exatamente decorrente do lançamento convencional. Vou comentar isso. Antes disso, deixa eu só abordar aqui. Havia uma discussão sobre qual é a natureza jurídica do lançamento. É uma natureza declaratória? Ele é constitutivo? O Supremo Tribunal Federal fechou com um meio termo. O lançamento é declaratório com relação àquela obrigação tributária que surgiu. Ocorreu o fato gerador, surgiu a obrigação tributária. O lançamento aí, ele é declaratório, ele apenas está declarando aquela situação. Mas ele tem natureza constitutiva com relação ao crédito. Ok? Então fica uma solução híbrida, né? O lançamento é constitutivo ou declaratório? Dois autos. Ele é declaratório quanto à obrigação que surgiu lá atrás e é constitutivo com relação ao crédito. Agora sim, as situações em que você tem uma certa prescindibilidade do lançamento tributário. A primeira delas é quando o contribuinte envia uma declaração para o fisco, informa qual foi o seu movimento daquele mês, o movimento do IPI, movimento com relação ao ICMS, movimento com relação ao ISS, note que são tributos lançados por homologação. Ele envia aquela declaração, está ali até o final do mês, e tem um prazo para pagar aquilo. Sei lá, 5 dias úteis após 10 dias úteis após o final do mês. Beleza.
Se ele enviar aquela declaração, dizendo que teve aquele movimento, e que teve aquele ISS a pagar, aquele ICMS a pagar, aquele IPI a pagar, e chegar a data de vencimento e ele não efetuar o recolhimento, a Fazenda não precisa tomar providências com relação à constituição do crédito. A Fazenda não precisa efetuar o lançamento. Por quê? Aquela declaração tem natureza constitutiva. O crédito já está constituído. Então, o contribuinte enviou a declaração e na data prevista para efetuar o pagamento não pagou, essa declaração é apenas uma obrigação acessória. Esse tributo é até lançado por homologação, nem é um tributo lançado por declaração. Mas chegou a data do vencimento, ele não pagou, o crédito já é considerado como constituído, restando, cabendo à Fazenda inscrever em dívida ativa e, posteriormente, se o contribuinte não pagar, ingressar com a ação de execução fiscal. Ok? A outra situação é o depósito do montante integral. Depósito do montante integral é a modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito. Quando o contribuinte efetua um depósito, é porque ele vai contestar aquilo, ele vai entrar com impugnação administrativa ou com ação judicial. Mas ele fez o depósito para suspender a exigibilidade do crédito e também para ficar livre quanto a eventuais surpresas financeiras, né? Ele já faz o depósito ali no montante integral e não haverá, aquele depósito vai acompanhar o valor do débito dele, ele não vai ser surpreendido com juros, etc, etc, etc. Pois bem, considera-se também que quando o contribuinte faz esse depósito no montante integral, ele já está declarando qual o valor que ele deve. Então, se ele perder, se a decisão for favorável à Fazenda e não favorável a ele, a Fazenda não precisa nem lançar. Já considera-se que o crédito já está constituído e aquele próprio depósito do montante integral vai acabar se convertendo em renda para a Fazenda e extinguir o crédito. Mas a Fazenda não precisa nem efetuar o lançamento em caso de depósito do montante integral. Olha aqui, uma decisão do STJ envolvendo uma declaração de débitos de tributos federais, a chamada DCTF, ou ainda também envolvendo a guia de apuração do ICMS, que é a GIA, que são exemplos de obrigações acessórias que o contribuinte tem de enviar uma declaração para o fisco, ainda que seja um tributo que não é lançado por declaração. Nesse exemplo aqui, são tributos lançados por homologação. Mas o contribuinte tem essa obrigação acessória. E aqui, o STJ diz, ou de outra declaração nessa natureza, como é o caso do ISS, em muitos municípios, é modo de constituição do crédito tributário, dispensada qualquer outra providência da parte do fisco. Ok? A falta de recolhimento no prazo acarreta, entre outras consequências, as de autorizar a inscrição em dívida ativa, porque o crédito já está constituído, e a partir daí fixar termo de início do prazo prescricional. Fechou? Outra, súmula 436 também do STJ. Declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito, dispensada qualquer outra providência do fisco. E outra, STJ, o depósito do montante integral. No caso dos tributos lançados por homologação, o contribuinte, ao realizar o depósito judicial, com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito, promove a constituição deste, nos moldes do que dispõe o artigo 150 e parágrafos do CTN. O artigo 150 é para o lançamento por homologação. Beleza? Então, essas duas situações mostram que o lançamento tributário não é tão imprescindível assim. Na linguagem do CTN, sim, 1966, mas essas situações já estão totalmente consolidadas, sedimentadas na jurisprudência e já se tornaram até direito positivo. A lei do município, a lei do estado já coloca lá, olha, o contribuinte tem essa obrigação de enviar essa declaração aqui, e essa declaração é constitutiva, viu? Isso já consta nas leis de muitas fazendas estaduais e municipais e também da Receita Federal. Fechou? Nessas pílulas, começamos essas abordagens sobre o lançamento tributário. Mas em outra pílula temos as modalidades de lançamento tributário, também temos as modalidades de alterações do crédito tributário e também temos as garantias e privilégios do crédito tributário em outras pílulas. Acompanhe, forte abraço e até a próxima.